Domingo passado nós viemos falando através do Espírito Santo sobre fé. A fé que agrada a Deus, a fé que faz a diferença. Então nós vamos dar uma repassada naquilo que o Espírito Santo falou, inclusive esse culto do domingo passado já está no nosso grupo de obreiros, não de membros, né? E você que não esteve aqui domingo, assista, porque Deus nos orientou bastante através desse culto de domingo. E eu quero repassar algumas passagens do culto de domingo para a gente entrar em ensinamentos novos. E o Senhor Deus falou através do profeta Naum. Diz assim: o Senhor é bom. Por que Naum estava falando isso para aquele povo? Porque aquele povo tinha esquecido. Ele já não conhecia mais a bondade de Deus. Então Naum foi conduzido pelo Espírito Santo para exortar aquele povo. Então Naum estava falando para aquele povo: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Traduzindo, nosso Deus, ele conhece a nossa fé. O nosso Deus, ele sabe a qualidade de fé que nós apresentamos a ele. E essa qualidade de fé, nós vamos falar sobre essa qualidade de fé, porque o nosso Senhor Jesus, ele nos deu um parâmetro da fé que agrada a ele. O Senhor Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele nos deu um parâmetro de fé que agrada a ele. E quando ele revela que sem fé é impossível agradá-lo, é necessário que a gente desenvolva essa fé que o Senhor Jesus espera de nós. O Senhor Jesus, ele tem uma expectativa que nós vamos apresentar a ele uma fé o qual ele se agrada. E a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa, colocar diante de Deus uma fé que agrada. Porque sem fé é impossível agradar a ele. E ele diz que tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos sem fé é pecado. Olha só. Tudo que nós realizamos sem fé é o quê? Pecado. Desagrada a Deus. Se nós não colocarmos diante de Deus uma fé que agrada a Ele, como é que nós vamos ter respostas? Que tudo é através da fé. O Senhor Jesus nos deu essa orientação. E a gente precisa praticar essa fé. E quando nós colocamos através do culto do domingo passado, o inimigo ele soube que o Senhor Jesus deixou um ensinamento precioso para a igreja. Ele, antes de ir para Jerusalém, ele falou para o seu povo: olha, o mundo vai trazer aflições, mas tenha bom ânimo. Quer dizer, olha a colocação que o Senhor Jesus orientou, colocou diante deles: tenha bom ânimo. Esse bom ânimo que o Senhor Jesus orientou aquele povo, a sustentação desse bom ânimo é a fé. Aí o inimigo das nossas almas, o inimigo que não quer ver a gente testemunhando os feitos, dos valores, ele também colocou um princípio nesse mundo, chamado desânimo. Então o confronto atual, e que vem sendo desde a igreja primitiva, é justamente o confronto do bom ânimo contra o desânimo. E esse desânimo, ele nos dá verdadeiramente sugestões para a gente não alimentar a nossa fé. Todo tempo, o inimigo das nossas almas, através desse princípio maligno que está operando de uma forma, bem acentuada no nosso mundo. Parece que é uma síndrome que tem no mundo
atual, uma epidemia desse princípio maldito chamado desânimo, que impede as pessoas de vivenciar o bem-estar, vivenciar respostas das orações. E domingo nós estamos falando sobre isso. E aí veio também, através do culto domingo, sobre o que devemos fazer para ter essa fé. E aí, o irmão de Jesus, Judas, deu uma referência no versículo 3 do capítulo 1. Nós vamos ver. Judas, irmão de Jesus, dando um parecer tremendo sobre a fé. E o título, eu vou até lá para falar sobre o título, antes de falar sobre o versículo. Olha o título desse capítulo 1. Olha só, escuta o título. É dever cristão pelejar pela fé. É dever, né? Judas, através do Espírito Santo, estava falando, através dessa carta. É dever do cristão lutar, guerrear, batalhar pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que eu realizo sem fé é pecado. Irmão, a fé é uma referência de um crente. A fé é a condição do crente vivenciar os feitos. É a condição que o Senhor Jesus nos fala. E aqui está Judas falando: amados, porém empregava toda a diligência, olha só, ele falando do seu empenho para escrever a revelação de Deus. Quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, nós falamos isso aqui no domingo passado, foi que me senti, olha ele falando, eu me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Quer dizer, ele estava exortando, olha, gente, há uma guerra para que você não desenvolva essa fé que o Senhor Deus, sabe, tem expectativa de, sabe, alcançar em nós essa fé. Ele tem expectativa e ele coloca, olha, precisa guerrear diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a quem? Os santos. Então, foi entregue uma fé. Foi entregue uma fé. É um dom. Fé é um dom. E aí a gente precisa desenvolver essa fé. Precisa tratar essa fé através da palavra. Nós precisamos, sabe, fazer com que essa fé se exercita para ela não viver, sabe, de uma forma atrofiada. E aqui Judas estava falando que ele foi incomodado para trazer essa revelação que nós precisamos batalhar pela fé. E a igreja hoje está precisando, sabe, batalhar pela fé. A igreja está precisando desenvolver essa fé que o Senhor Deus espera. Por isso que o Senhor Jesus falou lá na frente, sobre, será que ao retorno do Filho do Homem, será que no retorno do Filho do Homem ele encontrará? E a gente aqui nessa igreja precisamos desenvolver essa fé. Nós precisamos todo o tempo, assim como o apóstolo Paulo, né, ele revelou que ele não se cansava de ser repetitivo, porque é importante a gente, sabe, alcançar a estatura perfeita. E ele colocou, uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos, a igreja, o povo de Deus. E também no domingo passado falamos sobre Hebreus, capítulo 4, só o versículo 2, Andrezinho. O título desse capítulo, a entrada no descanso de Deus. A entrada no descanso de Deus, de que forma? Pela fé. É o título desse texto. A entrada no descanso
Deus. Quer dizer, a entrada no reino dos favores de Deus. Como se entra nesse descanso? Como se entra nos valores? Como se entra nos feitos de Deus? Através da fé. Quem pode dizer amém? Amém. É isso que está, sabe, trazendo o Espírito Santo para a gente esses dias. E vamos continuar no domingo que vem. E aqui, o autor do livro de Hebreus, através do Espírito Santo, escuta aqui, muito forte isso aqui, ó. Porque também, olha o versículo 2, porque também a nós foram anunciadas boas novas. Isso é muito forte. Ele, sabe, o autor do livro de Hebreus, através do Espírito Santo, está me falando, olha, a palavra, o Evangelho, também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Meu amado, minha amada, como, sabe, vem acontecendo isso? Uma palavra poderosa, uma palavra que sai através do Espírito Santo, uma palavra que traz conhecimento, sabe, uma palavra que traz a revelação do poder de Deus, revelação que todos nós precisamos delas, para que a gente possa vivenciar, não, sabe, olhar as promessas como miragem. Não, meu irmão, nós vamos falar sobre isso hoje. A revelação da palavra, meu irmão, tem que ser misturada com a fé. Tu veio no culto, você sentiu o Espírito, a revelação daquela palavra, meu amado. Prenda com o Espírito Santo, prenda através da palavra. Olha aqui o autor do livro de Hebreus falou, porque também a nós foram anunciadas boas novas. E aí? Foi anunciada, mas não teve resultado algum. As boas novas vieram na vida de alguns e não aproveitaram. Será que nós estamos inseridos nesse grupo que não aproveita? E o Espírito Santo está querendo nos ensinar a aproveitar através da fé. Meu irmão, a gente tem que dar uma sacudida na nossa vida espiritual. Porque o desânimo está aí. O desânimo está querendo inserir a tua fé num desgaste de desânimo tremendo. E a palavra de Deus diz que a nossa fé é escudo, Júlio. Você vai ver também hoje, a palavra de Deus diz que a fé é escudo para proteger contra esse desânimo desgraçado que está aí. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, olha só, gente, não lhes aproveitou. Meu irmão, Jesus amado, a palavra foi ouvida e não houve nenhum tipo de aproveitamento. Por quê? Por que não teve aproveitamento? Olha como ele conclui. Visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Em outras versões, diz assim, ó, em outra versão, visto não ter sido misturada pela fé daqueles que ouviram. Meu irmão, a gente tem que ouvir a revelação do Espírito Santo e falar assim, é minha essa revelação, mistura com a tua fé. Mistura com a tua fé. Eu estava escutando um testemunho do pastor, e a irmã colocava sempre diante das orações que ela pediu ao pastor sobre um apartamento, sobre uma casa que ela queria. Mas ela tinha o seu valor, ela tinha a sua condição. Então ela tinha, sabe, tudo planejado daquilo que era possível para ela. E ela colocava diante do pastor, o pastor orando, e Deus clamando, e o pastor clamando, e ela clamando. Ela tinha, sabe, ela tinha uma quantia e ela queria daquele jeito o apartamento ou a casa, ela queria e colocou diante de Deus. E no momento que ela estava fazendo a oração, uma irmãzinha, deu um testemunho, falou assim, ó, eu não sei não, mas Deus me deu uma revelação que está passando uma chave. Aí ela pulou no altar, a chave é minha! Meu irmão, ela misturou. Aleluia. Aleluia. Amém, mãe? Amém. Ela misturou, meu irmão.
salto no altar. Ela falando com o pastor, mas estava ligada. E aí a irmãzinha falou, eu vejo uma chave voando. É minha! Meu Deus, no domingo seguinte estava ela lá com o apartamento que ela queria, nas condições que ela queria, no preço que ela queria. Meu irmão, essas revelações, a gente vem, meu irmão, a gente vem ao culto, a gente tem que ver, chegar até o culto com uma expectativa. Não, testificou, bateu a palavra, testificou meu espírito. Sabe? Meu irmão. Quem está entendendo o mistério? Amém. Meu irmão, vem um culto para quê? Vem um culto para quê? Estou vendo? Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não aproveitaram. Por quê? Porque não teve, sabe, um propósito. Não, peraí, eu estou aqui, ó, eu quero. E é isso que o Senhor Deus se agrada. É isso que o Senhor Deus se agrada. Vamos lá, desenho. Dá continuidade aí, filho. Olha isso aqui. Olha a fé. Olha o Senhor Deus falando sobre fé. A fé é importante demais na caminhada do cristão. A fé, sabe, é algo que... É isso aqui, ó. A fé é isso aqui, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder neles, não se compraz a minha alma. Olha Deus falando, né? A fé. E eu no domingo passado, através do Espírito Santo, eu falei que eu tive um discernimento desse versículo totalmente diferente do que eu tinha. Eu tive um discernimento que aqui o Senhor Jesus está falando, todavia o meu justo viverá pela fé. E hoje eu confesso o seguinte: o senhor vive de quê? Vivo de fé. Tu vive de quê, meu irmão? Eu vivo de fé. Porque eu sou justo. Jesus me justificou. Jesus te justificou. Como é que você vive nesse mundo? Eu vivo de fé. Eu vivo de fé. E se eu vivo de fé, eu sou dependente daquilo que sustenta a fé, que é a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra. Se eu vivo de fé, eu preciso ouvir a palavra. Nós falamos aqui sobre o Senhor Jesus falando sobre o tamanho da fé que necessitamos. E o Senhor Jesus deu um exemplo que a fé que nós necessitamos basta ser o tamanho de uma sementinha de mostarda. E nós falamos, demos exemplo porque o Senhor Jesus revelou sobre a sementinha de mostarda. Aí você, né, domingo nós falamos, mas chega um momento, pastor, que a gente não recebe resposta. A gente não vê o resultado daquilo que nós estamos clamando. E nós falamos que o nosso Deus é imutável. Aí a gente mesmo pergunta para nós mesmos, mas será que Deus, Ele não está olhando, não está ouvindo? O que tem de errado? Por que eu não consigo a resposta que eu tanto desejo? Muitas das vezes a gente se questiona, a gente não entende a razão por qual a gente não está sendo alcançado pelas respostas. Quantas vezes a gente coloca diante de Deus isso? O que tem de errado em nós? Será que o meu Deus, o Deus que eu creio, Ele não está mais atuando como atuava no Antigo Testamento, como atuava na igreja primitiva, como atuava na minha vida, sabe, um tempo atrás? O que aconteceu? Ele parou de atuar? Será que eu estou fazendo coisas que aborrecem a Ele? Será que eu estou entristecendo o seu espírito e por isso eu não estou tendo respostas?
A gente tem esses questionamentos. E nós vamos falar um pouco sobre esse tempo que nós cobramos, esse tempo que nós cobramos para vivenciar, E eu quero colocar agora em Lucas, isso, eu quero colocar essa mensagem que o Espírito Santo usou o seu apóstolo Lucas, o único não judeu que o Espírito Santo usou para escrever a palavra, ele é grego, era grego, e ele colocou, eu vou lá que eu quero ler aqui na Bíblia. Ele colocou assim, ó, o Senhor Jesus, ó, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O Senhor Jesus, ele todo tempo, ele procurava orientar aquilo que sempre vai ser o melhor para nós. Sempre vai ser o melhor para nós. Por isso que eu digo que todas as orientações que nós precisamos para conquistarmos está na Santa Escritura. A Santa Escritura tem todas as orientações que precisamos para levar uma vida de conquista, de lutas, mas de conquistas. Como foi falado, tem mais gente sendo derrotadas do que gente sendo vitoriosas. Tem mais gente sendo derrotadas do que gente sendo vitoriosas. Por quê? Dentro da igreja, por quê? Será que Deus parou de atuar? Será que Deus não está mais respondendo? E o nosso Deus, ele procura nos ensinar. Quando a gente tem dúvida, ele procura nos ensinar. Quando a gente tem uma convicção errada, ele procura, consertar a nossa convicção. E o Senhor Jesus estava falando para os seus. Diz Jesus uma parábola, quer dizer, ele estava pregando. Ele estava desenvolvendo no meio daquele povo que estava ali próximo a ele, um ensinamento. E ele falou, ele deu uma orientação. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Ele falou assim, olha, aqui tem um ensinamento precioso. E quando nós viemos ao culto, nós temos que ter a certeza que tem um ensinamento precioso para aquele culto. O nosso Deus, ele não deixa nada sem que ele apacenta, sem que ele orienta, sem que ele ensine. Quando eu vejo lá no Antigo Testamento, não tem uma vez que Deus trouxe juízo se antes ele não tivesse avisado aquele povo. Antes do juízo de Deus vir, ele alerta, ele avisa, ele orienta, ele dá condições da pessoa interromper o sofrimento. Ele disse assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever, isso é para crente, de orar sempre. O que pode dizer sempre? Sempre. E aí ele colocou assim, e nunca, justamente isso que eu quero chegar, Rodrigão, nunca desanimar. Nunca permitir que o desânimo impeça você de estar no culto, impeça você de orar, impeça de você desenvolver a tua salvação, impeça de você examinar a Escritura. Porque se é o Senhor Jesus, o Criador, que nos orienta, é porque traz benefício. É porque traz benefício. E eu tenho uma convicção comigo que todos que criam dita regras. Rodrigo, você criou algo, você dita regras. É ou não é? Deus criou o mundo e ditou regras. E uma das regras que Ele está revelando para mim e para você, não traz benefício para Ele não, traz benefício para nós. Ele traz benefício para nós, esse ensinamento. E Ele ditou uma regra que traz benefício para mim e para você. Como é que eu devo orar para ter a resposta? Orar sempre.
sem permitir que o desânimo venha alcançar o teu bom ânimo. Através de quê, pastor? Da fé. Mas a fé, ela protege o meu bom ânimo? Protege, porque a Bíblia diz que a fé é escudo. A Bíblia fala que a fé é escudo. Então a fé protege o meu bom ânimo. Ah, meu irmão, para me praticar esse ensinamento. Vamos até o versículo 7. Aí muitas das vezes a gente fala assim, mas Deus está demorando, pastor. Deus sabe todas essas coisas, no momento certo. Olha o versículo 7, o Senhor Jesus falou sobre essa parábola, mas ele colocou no final da parábola o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Nós estamos inseridos. Quem é escolhido de Deus aqui? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los. Meu irmão, às vezes a gente fala assim, por que eu sou Jesus que fala que Ele é socorro bem presente? Eu nas minhas orações sempre falo com Deus assim. Ou seja, nas minhas orações eu falo com Deus assim, o Senhor entra com velocidade. Eu coloco com ele, Deus, o Senhor entra com velocidade nessa causa. É porque a gente tem pressa, não é? Quem não tem pressa? Né, mano? Quem não tem pressa? Mas o nosso Deus, Ele quer nos orientar conforme Ele deseja. A vontade dEle é soberana. Eu posso ter pressa. É um direito. É um direito. Eu posso orar querendo vivenciar, mas da mesma forma que eu desejo, da mesma forma eu tenho que buscá-lo. Da mesma expectativa que eu desejo, da mesma expectativa eu tenho que buscá-lo. Porque a palavra de Deus diz que, sabe, a chegada dele até a nós não depende dele, depende do favorecido. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e Ele chegará a vós outros. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, mas de que maneira? Como é que está a tua oração? Como é que está a tua perseverança, a tua expectativa? Deus é imutável. Se Ele não está atuando, pergunta a Ele, o que está faltando? O que está faltando? Mas Deus nunca se atrasa. Amém? Amém. E Ele coloca assim, no versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quer dizer, depressa. Agora eu fico falando com Deus, Senhor, esmiuça esse teu depressa. Aí Deus falou para mim, um ano para mim é um dia. Um dia para mim é um ano. A gente não sabe o tempo de Deus. Agora, quem confia, deleita. Quem confia, apresenta uma fé no tempo de espera. Uma fé no tempo de espera é significante. É significante. Uma fé que nós apresentamos a Deus no tempo de espera é significante na dimensão espiritual. É aquela fé confiando. Aquela fé na convicção. Aquela fé com a certeza que Deus não esqueceu. Não, mas eu estou preocupado. Eu acho que Deus está governando esse universo e esqueceu da minha vida sentimental. Não esqueceu, não. Ele é atuante. No momento certo. A gente vai ver isso aqui hoje. A gente vai ver. Aí ele coloca assim sobre a fé: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aí ele diz assim, escuta essa, gente. A gente vai partir para o outro, daqui a pouco a gente encerra. Mas ele diz assim, ó: contudo, com tudo isso, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Olha a importância da fé, hein? Olha a importância da fé, hein? Ele estava prevendo, gente, será que quando eu retornar, eu vou encontrar fé na terra? Aí eu tive que dar graças a Deus, através dessa palavra, eu tive que dar graças a Deus. Eu falei, Deus, maravilha, Senhor.
Eu gostei dessa, sabe, verdadeiramente dessa exaltação. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Porque, olha como é que ele diz. Ele proferiu o quê? Ele proferiu: será que eu vou encontrar fé na terra? Ah, meu irmão. Jesus pode não encontrar fé na terra, mas na igreja ele vai encontrar. Amém. Até me arrepio. Ainda bem que ele falou assim: será que eu encontrarei fé na igreja? Ainda bem que ele não falou dessa forma. Mas ele falou: será que eu encontrarei fé na terra? Ele tem expectativa de encontrar fé na igreja. Tem grande expectativa de encontrar fé na igreja. Por isso a gente tem que desenvolver, ouvir a palavra, porque a palavra, ela, sabe, é a revelação do sustento da nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra, meu irmão. Por isso que o desânimo, esse princípio de Satanás, ele está envolvendo as pessoas. Não vai, não vai, não vai. Ele está brandando, não vai, desânimo, não permita. Você que gerencia essa fé, desânimo. Quantas pessoas estão sendo gerenciadas pelo desânimo? A sua fé está totalmente gerenciada pelo desânimo. Meu irmão, a gente tem que... Não, misturar. Não misturo, meu Deus. Não me deixa eu ficar sem misturar. Eu quero a tua palavra, eu quero a revelação. E que eu tenha fé, seja ela do tamanho de uma semente, seja ela como for, mas o Senhor me deu essa fé. Eu quero me envolver, eu quero misturar. Meu irmão, isso é a vida de crente. A maior expressão de um crente é a fé. A maior expressão de um crente nesse mundo é a fé. Hoje me ligou um senhor de 84 anos. O meu irmão Roberto conhece. Então eu estava ocupado no telefone com o Bruno. E aí eu falei: Mina, atende aí. Ele falou: não, mas ele é seu amigo, quer falar contigo. Eu falei: poxa, eu estou com o Bruno aqui, vê o que é. Aí ela foi: ó, vai demorar um pouquinho. Não, mas eu espero, não tenho pressa não. Aí ele: tá bom, só, como é seu nome? Aí ela deu o nome para mim. Aí quando a Helena me entregou o telefone, aí eu: alô? Aí ele falou assim: poxa, quem está falando aqui é o Barão. Lembra do Barão, Roberto? Eu falei: o Barão, o nome dele é João. João o que, Nina? João Murilo. Aí ele falou assim: poxa, eu estou precisando ir para a sua igreja, assim mesmo. Sabe quem ele foi? Ele foi viciado comigo lá no Jorge. Ele está fazendo hoje 84 anos, lembrou de mim depois de 20 anos. Ele passou aqui na igreja, de tanto eu convidar ele, ele falou assim: aqui é a igreja do Macário. Pegou o telefone da igreja e me ligou. Aí eu falei: vem comemorar com a gente, teus 84 anos, meu filho. Vem para mim. Eu fiquei alegre, porque, poxa, olha Deus falando. Quer dizer, eles estão ouvindo lá fora, lá no Egito, sobre a minha vida, né? Aí ele falou: pô, posso levar meu filho lá? Que meu filho está precisando. Eu falei: pode e deve. 84 anos, eu vou colocar, eu peguei o nome dele, porque nós conhecemos ele só por Barão, né, Roberto? E eu vou colocar o nome dele lá nas orações, no caderno de oração. Falar em caderno de oração, domingo dia 25 eu fui para o monte, hein, gente? Levei o caderno de oração, levei a caixa de oração, foi uma bênção, glória a Deus. Dia 25 estava lá intercedendo por cada um de nós, amém? Você não sentiu a diferença não, dia 25, de tardinha? Não ouvi de Deus não, porque eu estava lá clamando, gente. Estava lá clamando. Ah, falei teu nome lá, Cídio. Falei o nome da Estezinha, da Celinha. É porque a gente está lá. Fizemos um holocausto lá com os pedidos, entendeu, Juninho? Colocamos diante de Deus, oramos, clamamos. Estava eu e o diácono da igreja da Assembleia de Deus, que é meu cunhado, irmão Danilo. Clamando. As fotos, aí eu pego as fotos, falei: meu Deus, tantas fotos. Rodrigo de terno casando, exclamando. Esse ano de 2016 vai ser um ano promissor. Amém. Quem pode dizer amém? Acho que é aquela mulher, é minha esse ano. Dá um salto aí, é mesmo esse ano. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, vou falar de novo para tu dar um salto aí.
esse ano vai ser o ano da tua vida. Amém! Oh, glória, é meu! É meu. Você vai ser próspero. Quem pode ser? Amém! Você vai casar. Toma um pulo! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. É revelação, meu irmão. Misturada com a fé. Amém, gente? Amém. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aí foi uma bênção o monte, foi muito gratificante. Glória a Deus por isso. Bom, voltando para cá, em nome do Senhor Jesus. Então eu digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Graças a Deus que ele colocou, né? Ele proferiu. Será que encontrará fé na terra? Oh, Jesus! Você está com grande expectativa que encontrará fé na sua igreja, né? E aí, esse tempo de espera, né? O nosso Senhor Jesus revelou que Ele não fará a Deus justiça aos seus escolhidos. E aí a gente tem paciência para vivenciar essa justiça. Ou no tempo de espera, né? O capeta vem com o seu gerenciamento na sua, sabe, na sua vida. Aí você permite o desânimo. Não vou no culto. Eu já fui no domingo. Não, hoje eu estou cansado. Hoje eu estou muito cansada. Que leitura nós damos para Deus que nós estamos dispostos a conquistar, hein, Renatinha? Não, eu até tentei. Dei uma ligadinha pro irmão. Né? Aí a gente falou da sementinha, né? A sementinha, a mostardinha, a semente da mostarda. Tem um bloqueio aqui, ela vai para cá. Aí enquanto eu bloqueio, ela vai para lá. Por quê? A sementinha quer chegar na superfície, né? Aí, não, a sementinha, eu vou dar uma telefonema, sementinha. Vou dar uma telefonema, não vou ficar aqui embaixo desse bloqueio, porque... Não, meu irmão, a gente tem que procurar. Em nome do Senhor Jesus. Aí vem o tempo. Vamos lá para esse tempo. João. Aconteceu capítulo 11 de João. A gente já vai encerrar. Em nome do Senhor Jesus. Mas olha só. Capítulo 11 de João. Escuta isso. Eu vou lá em João. Capítulo 11 de João. Domingo que vem tem mais aprendizado. A gente vai falar sobre os heróis da fé. Por que a Bíblia fala só sobre os heróis da fé? Né? O autor de Hebreu colocou lá, heróis da fé. Por que não é o heróis da caridade? Né? Os heróis da caridade. Por que não coloca os heróis do amor? Aqui, os heróis do amor, não. Colocou os heróis da onde? Da fé. A fé é importante, gente. A fé é importante. Achou? Escuta isso, ó. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, isso é muito importante. A gente vai orar já. Mas isso é muito importante. Pega essa. Mistura essa aí. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, olha aí o clamor, gente, entenda isso. Ela foi para onde? Ela foi no lugar certo. Ela foi para o lugar certo. Ela foi para os pés de Jesus. E clamor é diferente de orar. Clamor é você soltar a voz. Clamor é você fazer que nem Bartimeu, uma multidão, ele clamando. E ela clamando, né? Dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Por que ela estava falando isso para Jesus? Porque elas avisaram a Jesus. Elas falaram com Jesus a respeito do que estava acontecendo com seu irmão Lázaro. E elas estavam, sabe,
Puxa vida, Senhor Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor Jesus. O Senhor demorou, Senhor Jesus. O Senhor não atuou como estava atuando, Senhor. O Senhor demorou demais. A gente tem que aprender. Ela colocou para Jesus: Senhor, Senhor. Senhor, se o Senhor entrasse com velocidade. Quantas vezes eu já falei com Deus? Aí hoje eu agradeço porque Ele me atendeu. Hoje eu agradeço por Ele ter me atendido. Porque a gente vai passando, a gente vai falando: Deus, o Senhor verdadeiramente, o Senhor é generoso demais. O Senhor não nos abençoa. O Senhor não, Ele nos edifica, nos consola. A gente não entende. Não teria morrido. Aí o Senhor Jesus tem que ter uma paciência com a gente tremenda. O Senhor Jesus tem que ser longânimo. Se o Senhor Jesus fosse parecido comigo, mas o Senhor Jesus é longânimo. Ele ouviu tudo aquilo. Aí diz assim o Senhor Jesus: então ordenou Jesus. Olha o Senhor Jesus. Gente, eu não chego atrasado, gente. É tudo para a honra e glória do meu nome. É tudo para a honra e glória do meu Pai. Eu não chego atrasado. Tudo tem um significado. Tudo tem um significado na minha vida e na tua vida. E tinha um significado para o atraso de Jesus. O Senhor Jesus é tremendo. Quando vocês, sabe, quando a gente pega a palavra e fala assim: Senhor, não, eu não saio daqui enquanto eu não encontrar uma resposta desse versículo, desse capítulo. Eu não saio. Vai ficar ali 3 meses só naquele capítulo. Acorda de manhã e fica naquele capítulo. Se você tem uma dúvida, fala com Deus: Senhor, eu estou que nem Jacó. Só depois que o Senhor me abençoar nesse capítulo. E aqui ele diz assim: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: Ô Senhor Jesus, o Senhor até tem uma boa vontade. O Senhor era amigo de Lázaro. Mas o Senhor Jesus, eu vou dizer uma coisa para ti: não dá mais. Não dá mais. Senhor, já cheira mal. Porque já é de 4 dias. O Senhor Jesus fala assim: ele não entende. Tem coisa que a gente não entende. O Senhor Jesus, ele estava demonstrando que ele sabe, ele investiga os pensamentos, ele investiga. Existia nessa época um misticismo no povo judeu. Nessa época existia um misticismo no povo judeu. Eles confessavam que o morto, ele tinha chance de reviver dentro de um período de 3 dias. Eles tinham, sabe, um dogma maligno, que eles não enterravam antes dos 3 dias, porque eles tinham algo mistístico, uma orientação, sabe, uma doutrina maligna, que o espírito poderia retornar a Lázaro. Então, se o Senhor Jesus vem e faz o milagre, a honra não ia ser dele. Está entendendo, André? A honra não seria dele, porque ia dar mais credibilidade àquele misticismo. Não, sabe por quê? Porque o espírito datava 3 dias que o espírito some. E o Senhor Jesus chegou no 4º dia para mudar, para a honra ser dele. Às vezes está demorando algo na nossa vida. Você pode ter certeza que se algo vai chegar, que ele não tarda na sua justiça. E você vai falar: eu glorifico a ele.
Porque eu sei que os méritos é dele. É ele. E quando nós formos alcançados pela bênção, nós valorizarmos a bênção. É tão legal quando a gente passa pelo momento de espera. E quando a bênção vem, a gente fala assim: ô Senhor, hoje eu valorizo a tua bênção. Que muitas das vezes nós somos atendidos rapidamente. E a bênção cadê? E cadê a bênção que você perdeu? Cadê a bênção? Por quê? Porque ela chegou, você não valorizou. Eu já perdi bênção. Mas eu ouvi de Deus uma coisa: que Ele não tem plano B para ninguém. Se o plano A falhou na tua vida, Ele tem outro plano A. Ele não tem plano B para ninguém. Falhou o plano B! Ah, vai vir! Falhou o plano A, vai vir o plano B. Não espera o plano B não. Porque Deus não tem plano B para ninguém. Só plano A. Glorificado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Aí Deus quebrou. Chegou no quarto dia. Tem mais aí? Olha só. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Meu irmão, não tem tempo para tu ver a glória de Deus, não. Não fica na expectativa: não aconteceu agora, eu vou desanimar. Não aconteceu agora, vai acontecer daqui a pouco. Amém. Não aconteceu no ano de 2015, meu irmão. Agradeça que não aconteceu, mas a tua fé está ativa, a tua fé está de pé, a tua fé não está sendo envolvida pelo desânimo. Não aconteceu em 2015, vai acontecer em 2016. Amém. Agradeço a Ti, Senhor, porque o Senhor me deu sustento nesse 2015. Eu estou de pé, eu estou na Tua casa, e eu estou ouvindo a Tua palavra, e eu vou, eu vou misturar com esse culto, meu ano de 2016. Não sei se eu paro aqui, eu vou continuar no domingo que vem. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui, gente. Tem muita coisa ainda. Domingo que vem, Santa Ceia, a gente vai continuar. Nós vamos dar continuidade nesse tempo de espera. Curva a sua cabeça, fecha os olhos, meu amado. Ô, minha amada, nós vamos orar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que tem fé. Tudo é possível, varão, varoa. Tudo é possível, varão, varoa. O apóstolo João proferiu que o que vence o mundo é a nossa fé. Nós precisamos nos posicionar. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Faz a tua oração aí no teu lugar, gente. Fala com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está na minha vida, mas eu quero que o Senhor se materialize, se manifeste. Senhor, eu não quero apenas ter o Senhor na minha vida oculto. Eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida, porque o Senhor falou que o Senhor se manifestaria. E nós desejamos isso, ó Pai. Senhor, esse ano de 2016, Senhor, que o Senhor traga sobre os seus cuidados. Faz a sua oração, agradece o que aconteceu contigo no 2015. Pastor, 2015 não foi muito bom. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, está respirando? Está de pé? Está trabalhando? Meu irmão, agradece pelos milagres que já aconteceram e que tem acontecido. Pastor, muito obrigado por o Senhor me lembrar. Verdade, meu irmão, você tem um lar. Você vai sair daqui, vai voltar para um lar. Pastor, minha vida sentimental, minha irmã, está nos cuidados de Deus, meu irmão. Ele é fiel.
Está pensando que ele vai te dar uma pessoa qualquer? Ele está preparando. Ele está preparando uma pessoa especial. Glorifica Ele que Ele está caprichando. Glorifica o Senhor. Pela demora vai vir, poxa, eu vou ser surpresa. Eu vou ter surpresa. Pelo tempo de espera vai ser. O Senhor vai me surpreender. Vai te surpreender. Vai te surpreender, porque Deus é Deus de surpresa. Pastor, meu irmão, minha irmã, é o momento de você falar: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se revelou para mim como o único e suficiente Deus. Já é uma grande alegria, é a principal alegria, é o meu alvo alcançar a salvação eterna. Obrigado porque eu não estou mais na ignorância espiritual. Obrigado, Senhor, que eu já não estou mais padecendo no império das trevas. Hoje eu sei discernir a sua voz. Isso não tem preço, gente. Nós temos a salvação eterna, nós somos convictos da salvação eterna. Agradece a Deus que essa alegria nunca sai do teu coração. Assim como Davi orava: não permita que a alegria da salvação se ausenta da minha vida. Agradece a Deus pelo ar que está respirando. Sabe, isso aí é um grande milagre. Agradece a Deus porque você está na casa dele, aprendendo através do ensinamento. Pastor, está difícil. Esse final de ano foi um final de ano muito difícil. Meu irmão, Deus é Deus de mudar cenários. Deus é Deus de mudar roteiro. É só você falar: Senhor, o Senhor tem visto que eu estou passando essas aflições, e o Senhor está falando para você assim, que está passando por aflições: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E tudo tem um propósito. Em tudo tem um propósito. Creia que tudo é possível que crê. Confia, descansa no Senhor. Descansa, meu irmão. Pastor, 2015, olha, meu irmão, minha irmã, eu vou falar algo. Você não espera um 2016 diferente, não. Eu vou profetizar isso aqui. Não espera um ano 2016 diferente, não. Seja você diferente em 2016. Seja você diferente. Não espera ter, espera ser. Espera ser, em vez de esperar ter, espera ser diferente no ano 2016. Seja verdadeiramente a diferença desse ano. Fala: Deus, eu quero ser diferente esse ano. Eu quero transportar para esse ano de 2016 uma fé inabalável. Eu quero ser verdadeiramente, sabe? Ser esse filho, o qual o Senhor possa se realizar. Que eu possa ser essa filha, o qual o Senhor possa se realizar nesse ano de 2016. Senhor, me adestra, Senhor. Me adestra para ser diferente desse ano. Não é o ano que precisa mudar, não. É eu que preciso mudar. Que eu seja a diferença desse ano. Senhor, esse é o último culto desse ano de 2015. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Essa porta está sendo sustentada por Ti. O Senhor tem abençoado vidas para que essas vidas abençoem essa porta. E grandes coisas o Senhor realizou esse ano, e grandes coisas o Senhor vai continuar realizando, porque o Senhor é fiel. Obrigado pela minha família, tanto a família natural como a família espiritual. Obrigado pelos diáconos, pelos obreiros dessa casa. Obrigado pelos levitas, obrigado por cada membro, Senhor. Obrigado pelos visitantes que o Senhor está trazendo até nós. Que nós possamos, Senhor, estar sempre, sabe, nos seus pés. Que nós possamos sempre diminuir e o Senhor crescer nesse ambiente.
Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem realizado nesse ambiente. Nós temos experimentado a Tua fidelidade nesse ambiente, Pai. Nós temos vivenciado, Senhor, os Teus feitos nesse ambiente. Nós estamos vivenciando, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos prometido, Senhor. A Sua paz. Continua, minha irmã, continua, meu irmão. Acabou o ano. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Continua. Não deixa que nada contamine o teu bom ânimo. Não abre mão de colocar em prática o teu bom ânimo. Quando vem o desânimo, você repreende. Sai para lá, desânimo. Eu preciso ser perseverante na oração. Eu preciso ser perseverante na busca. Eu preciso ser perseverante no desenvolver da minha salvação. Sai para lá, desânimo. E quando o Espírito Santo chamar o culto, venha para o culto com vontade de ouvir a palavra. E através da palavra você misturar com a sua fé. Você misture muitas palavras de Deus e que você possa ter respostas através da sua fé. Se você veio hoje ao culto, se você chegou até aqui, você pode ter certeza que você tem fé. Se você chegou até aqui, é porque você tem fé. E que você possa, misturar aquilo que tu ouviu, pegar, já que nosso Deus falou de uma forma coletiva, ver os versículos que o Senhor Jesus trouxe para nós, e medite em casa, examine em casa, e misture. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, Louva que Tu és a paz perdidos. misture esse louvor com a tua fé. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Coloca a mão na tua cabeça. Profetiza que grande coisa vai acontecer aqui em você. Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, Tu és a paz dos perdidos, Tu és a paz dos cansados.
próximo domingo, nós vamos ter a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Deus proverá, amém? Deus proverá. Gente, tudo de bênção. Que esse ano de 2016, Deus realize na sua vida aquilo que você tem clamado. Em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza que Ele jamais deixou de atender a um justo. Jamais deixou de atender a um filho seu. Fique firme. Fique firme. Tenha bom ânimo. Em nome de Jesus. Eu quero convidar os obreiros de Atos para ficar mais um pouquinho, que nós vamos falar um pouquinho sobre assuntos internos, uma reunião. Mas você está indo, levanta suas mãos, por favor. Que o amor de Deus Pai, mistura com a tua fé. Que o amor de Deus Pai, o doce consolo do Espírito Santo, que o agir de Deus na sua vida seja de uma forma contínua, nesse ano e nos anos que estão por vir. Deus abençoe.